Então, bom dia a todos os participantes que já estão presentes. Temos 45 pessoas presentes, pessoas que são da África, Angola, Moçambique, e o Brasil inteiro está representado aqui. É um prazer estarmos já no 7º dia. Hoje vamos começar, então, a sessão, a continuação de negócios e clima. A mesa redonda é bioeconomia. Temos como moderadora a doutora Suzana Burchiver, que vocês conheceram ontem, e como palestrantes temos o senhor José Vitor Bontempo e a Michele Araci, né? Araçati e Silva. Aracati. Aracati e Silva. Está escrito bem na última programação, tá tudo certinho. Professor da UFAM, e eu passo a palavra, então, para a Suzana para conduzir essa mesa redonda. Tenham um excelente dia, todos, e as perguntas no chat, no final a gente pode abrir o microfone. Tá ótimo. Podemos ir? Estão me ouvindo? Que aqui está dando um pouco de interrupção. Então, estão ouvindo direitinho? Então, vamos lá, gente. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nessa mesa super interessante que vocês vão assistir agora com os dois experts em bioeconomia. A doutora Michele Lins, ela é economista, ela é doutora em desenvolvimento regional, é pesquisadora e docente do DEA, da UFAM, ela é dama comendadora da CBC, Cruz do Mérito de Economia, coordenadora adjunta do GT07, membro imortal da ALAC. O professor José Vitor Bontempo, ele é engenheiro químico, ele é doutor em economia industrial, ele é coordenador do grupo de bioeconomia da Escola de Química da UFRJ, ele é pesquisador associado do grupo de economia de energia do Instituto de Economia da UFRJ, pesquisador sênior do programa de engenharia de processos químicos e bioquímicos, pesquisador visitante do PRH 15.1, engenharia de petróleo do Instituto de Economia e do programa de produção da COP. E os principais temas de pesquisa dele é bioeconomia, economia circular, economia e gestão da inovação, estratégia tecnológica de inovação, estratégia empresariais, e a principal coisa do currículo do Zé Vitor é que ele foi meu professor e orientador de mestrado. Então, isso é na área de gestão e inovação tecnológica. Mais importante, né, Zé Vitor? Pois é, claro. Pois é. Então, vamos lá, gente. Então, vou convidar primeiro, como a gente combinou, o professor Zé Vitor para a sua apresentação. Obrigado, Suzana. Eu pensei que você não ia fazer essa referência e deixar para mim, ainda bem que você fez. Que ótimo. Principal. Bom, deixa eu... foi o começo de tudo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, bom dia a todos. Muito obrigado, Suzana, pela introdução. É um prazer estar aqui, conhecer a Michele, que eu conheço algumas pessoas da bioeconomia, inclusive da região amazônica, mas não tinha... Acho que eu já tinha lido alguma coisa sua, mas eu não conhecia. Vai ser ótimo a gente se conhecer aqui hoje, né? Bom, então, como a Suzana disse, né, na bioeconomia, nós temos o GBio, que é um grupo de estudos em bioeconomia, somos 3 professores e mais alunos e tal, na Escola de Química, e nós estamos fazendo 10 anos, né? Então, o uso da palavra bioeconomia, a gente começou a usar quando se começava a se usar isso no Brasil. Hoje, obviamente, felizmente, está bastante difundido, o que é bom, porque valoriza o conceito, cria, né, uns esforços, projetos, estratégias, etc. Ao mesmo tempo, talvez contribua para criar alguma confusão conceitual, isso talvez faça parte do processo, né? Eu tentei colocar a minha apresentação relacionando bioeconomia e inovação, né? Como a Suzana comentou, quando ela entrou na Escola de Química, ela foi minha aluna lá na Gestão e Inovação Tecnológica. O meu grupo todo vem dos estudos de inovação e nós nos interessamos pela bioeconomia e passamos a trabalhar com a bioeconomia porque, para nós, era uma agenda muito grande de inovação. Então, é nessa linha que nós sempre raciocinamos quando falamos de bioeconomia, né? Antes da gente entrar na discussão, eu puxei aqui 2 citações da Carlota Pérez, que é uma economista bastante conhecida, né? E ela estuda muitos grandes ciclos econômicos e tecnológicos. E ela tem uma ideia interessante, provocadora, que o verde, né, não é para ser difundido por culpa ou por medo, mas por desejo e aspiração, né? E que já está na hora do problema ambiental, né, na verdade, ser urgentemente tratado
na perspectiva de uma solução dos nossos problemas socioeconômicos, né? Então, ela enxerga o verde como uma trajetória sustentável, ela chama do crescimento verde, do Smart Green Lifestyle, né? Quer dizer, essa é uma ideia da Carlota Pérez, que tem uns 10 anos que ela vem burilando, é bastante interessante. E a outra, bastante provocadora, do Eric Schmidt, que foi ex-CEO do Google, que num evento ano passado, no Aspen Ideas, ele disse assim, olha, se eu fosse começar a trabalhar hoje, eu não ia mexer com a internet, não. Eu ia mexer com bioeconomia, porque the next big thing is the bioeconomy, né? Bom, perspectivas bastante diferentes, mas que mostram o peso, né, do conceito. Eu vou dividir a conversa com vocês em 3 pontos, né? Um passeio rápido sobre o conceito em si, né? Um outro sobre as oportunidades e a ideia do processo de inovação em bioeconomia. Como é que se estrutura a inovação em bioeconomia, segundo as que nós, no GBio, temos estudado nesses 10 anos. Bom, como eu já tinha comentado, o conceito de bioeconomia, né, ele é bastante... ele pode ser bastante controverso ou múltiplo, ele pode ter diversos aspectos, né? Eu já vi o primeiro slide da Michelle, que já vai nessa direção também, né? E isso tem feito parte do conceito, né? E ele é um conceito que, no fim das contas, terá certamente diversas visões. Algumas pessoas dizem que ele é um conceito disputado. Eu acho que é um conceito que precisa ser integrado, né, nas diversas perspectivas, mais do que rigorosamente disputado, né? Repara uma coisa interessante, né? Eu, durante muito tempo, gostava muito desse conceito aqui, criado pela Comunidade Europeia há 10 anos atrás, né? Então, ele dizia, olha, a bioeconomia se refere à produção dos recursos biológicos, né? A conversão desses recursos, não esquecendo de converter também as correntes de rejeitos, subprodutos, coprodutos, resíduos, em produtos de valor, que iam de alimentos humanos para animais, produtos de base biológica, bioenergia, num ambiente com fortíssimo potencial de inovação e num uso muito amplo de conhecimentos, que vai de tecnologias industriais, mas que chega, né, em conhecimento tácito e local. Esse era o conceito, eu confesso que eu assim, quase que usava esse conceito fortemente, né, durante alguns anos. Mas eu acho que o conceito de 2020, né, ganha novas caras, né? E, particularmente, vou fazer uma coisa aqui para eu conseguir ver o slide todo. Espera aí. Bom, não sei como fazer isso. É porque eu não estou conseguindo ver o slide. Professor, o senhor quer que eu passe o slide para o senhor? Não, isso é pior, isso é solução pior. Eu vejo cortado, porque tem as carinhas de vocês. Como é que eu tiro vocês da minha frente? Não é possível, não? Porque... Dá um ESC. Dá um ESC para ver se... Não, aí o ESC fui eu que saí. Sim. Saiu da... Não, Você está só entendendo o problema? diminuir. Tem uma aba que você Sim. vê e diminui. Pronto. Ok. Valeu, pronto, Cecília. Cecília que tem o know-how, tinha que perguntar para ela, tá certo. Obrigado, tá. Não, que acabava me confundindo em algum momento. Desculpem a interrupção. Mas estava falando que o conceito, né, esse conceito da União Europeia era um conceito fortemente calcado no industrial, eu acho, né? Então, hoje, eu tenderia para um conceito em que eu considerasse a produção, utilização e 2 novidades que não deviam ser novas, mas que hoje não podem deixar de ser enfatizadas: conservação e regeneração dos recursos biológicos, né? Incluindo os conhecimentos, ciência, tecnologia e inovação relacionados a isso, para buscar soluções sustentáveis, que vão de informação, de produtos, de processos, de serviços, né? Buscando uma transformação para uma economia sustentável. É uma definição muito mais ampla, né? E que talvez seja a definição mais próxima daquilo que a gente
é desafiado a lidar nos dias de hoje. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, Gerência de Biotecnologia, fez um projeto em 2021, 2022, e fez uma definição que é compatível com essa anterior, talvez um pouquinho mais restrita ainda, mas que chamou muita atenção desse ponto, transição para um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Eu reportaria lá a Carlota Pérez, né, que diz que, né, esse problema da economia, do clima, né, ele precisa ser visto como uma transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, né? Não necessariamente apenas por uma... Ela usou uma frase forte uma vez, né? Olha, o bom desse movimento todo é que salva a economia e, de quebra, salva o planeta, né? Foi uma frase da Carlota Pérez chamando a atenção para esse aspecto de transição para um modelo de economia que nós podíamos chamar de bioeconomia. Bom, para nós continuarmos a nossa conversa, eu queria que vocês ficassem, para não nos confundirmos com essas definições, tentassem reter esses 5 pontos. Eu estou lidando com recursos biológicos, né? E aí inclui como é que eles são produzidos, como é que eles são utilizados, como é que eles são conservados, como é que eles são regenerados, né? Estou lidando, em segundo ponto, com o tratamento e conversão desses recursos, né, para buscar finalidades de atendimento a necessidades humanas, etc., né? Mas nunca posso esquecer dos resíduos, dos subprodutos de todos esses processos, né? Tem aqui um pezinho na economia circular, evidentemente, já que estou preocupado na utilização eficiente dos recursos, né? O termo bioeconomia circular tem até sido usado cada vez mais. E isso para quê? Para produtos e serviços, de uma maneira bastante geral. A definição alemã, daquela do Council lá, ele colocava, inclusive, informação, né? Então, produtos e serviços de valor. E isso tem que ser feito. Isso vai ser feito sempre de forma inovadora, porque a estruturação tem incertezas, tem desafios a serem desenvolvidos, e sustentável. Então, esses 5 pontos, né, vão estar presentes aí em todas as discussões que se seguem aqui nos próximos minutos aqui da nossa conversa. Bom, como é que eu posso enxergar as oportunidades em bioeconomia? Eu tento classificá-las, é uma maneira de distinguir diferentes ângulos. Algumas são resposta a demandas que estão muito claras, ou mercados, ou da sociedade, ou tendências, ou ODSs, às vezes de maneira estruturada, às vezes de forma não tão estruturada. Mas, no caso brasileiro, eu acho que a gente não pode deixar de chamar a atenção que existe um grande número de oportunidades, existe um espectro de oportunidades em cima da valorização dos recursos biológicos, né? Então, seria interessante lidar com esses 2 diferentes níveis de oportunidades: resposta a demandas e valorização dos recursos. Deixa eu falar um pouquinho de cada uma, só para ilustrar. Por exemplo, a bioenergia, né? Biocombustíveis, combustíveis de aviação, né? O etanol avançado, o diesel renovável, todos esses produtos, né, eles representam uma demanda bastante bem definida, né? Esse gráfico que está aí é da Agência Internacional de Energia, dizendo qual o volume de bioenergia que seria demandado nas próximas décadas, até 2050, para atender o cenário de net zero em 2050. Repara que vai mudando a natureza dos biocombustíveis, dos produtos, então eles são diferentes, os volumes vão evoluindo, e vai evoluindo também não só a quantidade, mas a qualidade, né? As linhas achuradas aí identificam, por exemplo, a captura de CO2, a captura de carbono, que passa a estar na agenda de produção desses biocombustíveis. Então, isso é um exemplo de um cenário que é possível fazer estimativas de qual vai ser o mercado e de tentar caminhar nessa direção, né? Combustível de aviação é o case possivelmente mais badalado hoje, né? Onde você tem uma tentativa de buscar neutralidade em carbono na aviação, mas tem um desafio enorme numa produção de combustíveis sustentáveis de aviação, num volume que hoje ainda é um volume muito pequeno, perto das necessidades que são colocadas, né? Então, isso é uma agenda razoavelmente delimitada, é uma demanda razoavelmente clara,
que as empresas, os governos, os programas, né, as estratégias podem vir a atender. Estou chamando isso de uma demanda, né, estruturada. Mas eu tenho todo o vasto campo dos produtos químicos, né? Então, tem metas na indústria química europeia, por exemplo, de ter um teor de renováveis num certo horizonte. Os bioplásticos são sempre muito comentados, né? Mas são ainda bem pequenos no mercado, né? Em qualquer coisa como 1% do volume, 2% do valor, por aí, com taxas de crescimento alta. Tem lá um alvo, né? Que é um volume enorme de consumo, e uma tentativa de responder aos problemas que esse produto traz, desenvolvendo alternativas da bioeconomia ou alternativas bio-based, né? Um terreno bem interessante é no terreno das chamadas especialidades, surfactantes, aditivos, produtos para cosméticos, produtos para nutrição, né? O pessoal criou aí os nutracêuticos, que é entre nutrição e farmácia e remédio, entre cosmético e farmacêutico. Esse é um terreno que muitos produtos têm sido desenvolvidos, né? Componentes são bastante valorizados. É um terreno que tem crescido bastante. E, mais recentemente, foi o xodó aí de 2019 para cá, em alguns terrenos, as proteínas alternativas para nutrição humana e animal, né? Um segmento que tem ambição de crescimento aí muito grande, né? Fazendo o plant-based e outras opções de diferentes recortes tecnológicos, né? Então, eu tenho esse cenário aí de produtos, de mercados que alguém que está lidando com os recursos renováveis pode pensar em explorar, né? Seja no ambiente amazônico da biodiversidade, seja no ambiente mais das grandes commodities agrícolas, essas oportunidades podem ser endereçadas. Agora tem o lado da valorização dos recursos. Eu fiz uma brincadeira aqui, fazendo um painel, né, alguns recursos brasileiros, e fiz questão de misturar as grandes commodities com recursos mais da biodiversidade, babaçu, castanha, folha do jaborandi, né, cupuaçu. Depois vocês se divirtam a identificar aí as algas, direitinho quem é quem, né? Mas isso aí, na minha perspectiva, sugere, né, um grande potencial de desenvolvimento para a bioeconomia, né? E esse potencial, ele exige algumas perguntas, que eu seja capaz de responder, algumas perguntas bastante importantes e que podem exigir uma reflexão, né, bastante elaborada. Como é que eu identifico, caracterizo e dou forma a essas oportunidades? Como é que eu posso desenvolver as cadeias produtivas? A FINEP fez uma chamada recentemente, estruturação de cadeias produtivas na bioeconomia a partir dos biomas brasileiros. É uma chamada que está em curso, né? Acho que está em processo de julgamento, já foi feita. Onde é que estão as oportunidades de criação de valor, né? Como é que esses ecossistemas de inovação podem ser estruturados, né? Preservando as diversas etapas da cadeia, a repartição de valor que seja inclusiva, né, para a base da cadeia. Esses são um conjunto de gargalos tecnológicos e muitos gargalos não tecnológicos, né? Algumas questões tecnológicas aqui, alguns gargalos são tecnologias sociais, por exemplo, né, e não tecnologia no sentido estrito do termo, né? Então, eu teria aqui, né, todos aqueles recursos podendo ser abordados, né, mas com esses consideráveis desafios. Esse aqui é um terreno que nós temos tentado desenvolver, né, metodologias, estudos, aprofundamentos, mas acho que ele ainda tem muito que estudar, muito que trabalhar, né, dentro da estruturação das oportunidades. E aí, última parte, né, como é que é o processo, a dinâmica de inovação na bioeconomia, né? Como é que esse processo se estrutura, né? Olha, muitos dos setores da bioeconomia, eles ainda são emergentes, eles ainda contêm muita incerteza envolvida, né? Portanto, eles se estruturam como processo de inovação. Quando a FINEP fez lá a chamada cadeias produtivas para ser desenvolvido na bioeconomia, né? Se apareceu alguém pensando, não, então eu vou fazer um desenvolvimento, vou propor alguma coisa a partir da macaúba,
alguma coisa a partir do jaborandi, da folha do jaborandi. Quer dizer, eu tenho uma estruturação complexa, desde a base até os produtos finais, né, a ser feita, né? É isso que eu estou dizendo, que ainda é emergente, né? E nessa estruturação tem conceitos que não estão maduros, né? Eu tenho, às vezes, alternativas que eu tenho que pensar qual a que vai vencer, eu tenho, né, possibilidades diferentes. Então, é muito importante, se eu quero entender como é que a bioeconomia evolui, se ela é, em muitos casos, emergente, eu entender as dimensões-chave na estruturação da bioeconomia, né? Quais são as dimensões que eu poderia identificar? Ora, vamos começar com um produto que todos vocês conhecem e que está mais do que estruturado, né? O Brasil tem uma indústria de etanol lá desde os anos, muito desenvolvida, desde os anos 70, 80, né? Então, todo mundo sabe quem produz, sabe qual é o processo, qual é a tecnologia, né? Como é que isso funciona. Aí eu começo a pensar em fazer o etanol da palha ou do bagaço, que o pessoal chama de etanol de segunda geração ou combustível avançado. Bom, aí eu vou trabalhar agora, já não é mais com a cana, é com o bagaço, é com a palha, é com resíduos, né? Então, eu começo a ter um processo que vai ter que pegar a palha, pegar o bagaço, triturar, tratar para tirar o açúcar, que na cana estava amplamente disponível, agora não está mais. Então, eu vou ter aqui etapas novas, né? Espera aí, então eu vou ter uma dimensão tecnológica aqui, de pré-tratamento e hidrólise enzimática, que vai ser uma novidade. Novidade essa que os inovadores aqui tiveram e continuam tendo bastante desafio, bastante dificuldade. E lá no final vai sair o quê? O mesmo etanol velho de guerra que eu sempre conhecia. Mas eu tenho aqui uma dimensão crítica tecnológica, né? Não sei se vocês certamente conhecem o Lime Green. O Lime Green é um plástico comum, um saco plástico, né, comum, que foi feito pela Braskem, só que usou o etanol como matéria-prima em vez de usar o petróleo, né? Então, ele pegou o etanol, submeteu a um processo que chegou na mesma molécula que a gente obtém a partir do petróleo e fez esse plástico que desculpe, passou demais, que é exatamente igual ao que vem de petróleo, só que ele tem um grau de emissão mais baixo, né? Então, o problema da Braskem aqui era valorizar essa dimensão renovável, essa dimensão, nível de patamar de emissão de CO2, né? Melhor que o fóssil, né? E aí o que ela teve que mexer um pouco é na atividade comercial, convencer a Danone, a Johnson, né? E colocar essa marca que aparecem nos produtos, Lime Green, né? É um pouco a volta do Intel Inside, né? Num bioplástico, né? Então, aqui tem um pouquinho de mudança tecnológica pequena, tem uma mudança de comercialização no negócio, de estruturação do negócio um pouco maior. Esse aqui talvez vocês não conheçam, mas se vocês entrarem nesse link que está embaixo aí, nesse site, é uma ampla linha de produtos derivados de açúcar que foram criados pela Amyris. A Amyris parte do açúcar, parte de uma levedura engenheirada, uma levedura modificada. Ela pensava em fazer diesel de cana. Até ela consegue fazer esse diesel, mas como ele tem um preço completamente fora de propósito, 3, 4 vezes mais caro que o diesel mineral, ela começou a fazer moléculas especiais, né? E uma dessas moléculas, né, o esqualano, né, gera por cosméticos de extraordinária qualidade, hidratantes fantásticos, produtos para a pele. Esse esqualano, ele existe na natureza, mas ele anteriormente era explorado do fígado do tubarão, né? O que tem diversos inconvenientes, né? Inclusive do ponto de vista sustentabilidade. E passou a ser feito sinteticamente pela Amyris, e a Amyris criou uma estrutura comercial, essa Biosense, para distribuir esse produto. Então, ela montou amplamente um novo negócio, né? Uma empresa que veio lá da tecnologia, que veio lá de Berkeley, de São Francisco, né? Totalmente uma startup de base tecnológica, que chegou e acabou terminando no comércio de cosméticos, entre outros produtos. Esse é um exemplo. E, por fim, né,
os produtos do plant-based, né, que é o slogan da Impossible Foods, que é uma dessas empresas, né, que representam um esforço de criar, né, a partir de proteínas, biomassas e produtos renováveis, criar substitutos da carne, e que tem todo um desafio não só de formular o produto, mas também um desafio comercial. Então, a gente costuma dizer que as inovações em bioeconomia precisam dar conta de quatro coisas que precisam ser casadas, e esse casamento é bastante desafiador, porque o processo é um processo em estruturação. As matérias-primas, talvez fosse melhor eu falar, os recursos, as tecnologias, vistas no sentido amplo, os produtos ou serviços, e o modelo de negócio com o qual você quer, você consegue, você quer, você gostaria de lidar com essas dimensões, né? Então, esse arcabouço aqui, ele identifica como é que a Braskem, como é que os produtores de etanol 2G, como é que a Impossible Foods e outras empresas, a Amyris, né, têm tentado desenvolver inovações na bioeconomia, né? Como é que o nosso inovador brasileiro, que quer fazer alguma coisa a partir do jaborandi ou a partir da macaúba, vai ter que lidar, né? Ele vai ter lá a macaúba, ele vai ter problemas na produção da macaúba, como é que ele vai resolver isso, né? Como é que ele vai processar, que produtos ele vai valorizar, né? E como é que essa estrutura vai se fechar no modelo de negócio, tá? Então, essas são as dimensões críticas. O que eu chamo de paisagem sociotécnica é o macroambiente, né? São as tendências da sociedade, comportamentos, as legislações, as pandemias, as guerras. Isso é a paisagem sociotécnica que é envoltório aí dessa atividade, que é o ponto central, né? Só para ilustrar, né, o caso dos modelos de negócio, só para fechar aqui, né, eu fiz aqui uma lista bastante poluída aqui, só para chamar a atenção da variedade, de startups que, ao longo dos 20 anos, a Amyris está fazendo 20 anos, a Amyris nasceu em 2003, outras aqui são mais novas, como as da última linha, que falam das proteínas, são bem recentes, e tem outras aí no meio do caminho, tem desaparecidas, como a Solazyme, que era uma grande promessa. É normal nesse processo, né, que essas startups morram e não consigam ter sucesso, né? Tem tecnologias completamente diferentes, né? Produtos, recursos de partida completamente diferentes, modelos completamente diferentes, né, que constroem a bioeconomia. Mas o que é interessante na bioeconomia, e que é extremamente complicado, é que ela não é, embora ela tenha um conjunto grande de startups, ela tem também a influência de empresas, a participação, às vezes meio reticente, meio envergonhada, às vezes mais efetiva, e tem tendido a se tornar mais efetiva de 2015 para cá, de Paris para cá, vamos dizer assim, de empresas de diversos setores, começando na química, petroquímica, petróleo, indo lá para as empresas de bens finais, que eu chamo de brand owners, né? Coca-Cola, Lego, IKEA, Unilever, né? Eu outro dia soube que a Unilever ia se associar à BBI. Eu falei, poxa, mas, né, uma empresa que não trabalha com biotecnologia, mas faz parte desse processo, né? E aqueles desenvolvimentos que eu mostrei lá, matéria-prima, tecnologia, produto e modelo de negócio, né, eles frequentemente envolvem atores que estão listados aqui, e outros, aqui é uma lista não exaustiva, né, no desafio de desenvolvimento da bioeconomia, né? Então, de acordo com cada conjunto de dimensões-chave lá que sejam mobilizados, que sejam levantados, né? Então, seria isso, né? Em síntese, a bioeconomia representa oportunidades para novos competidores, para novas empresas e para países, né? Com certeza, né? Tem uma questão da posição brasileira aí, é muito, muito importante, mas a estrutura dessas atividades ainda vai se definindo, né? Esse processo de não estar definido, né? Ele não é eterno, ele tem um processo de definição, né? Então, continua valendo a ideia de que a competição é fortemente baseada em inovação. As dimensões que a gente acha que são críticas são os recursos, ou novas matérias-primas, ou novos recursos, como vocês queiram dizer, né? Tecnologias de conversão, tecnologias de tratamento, incluindo aqui tecnologias não
inclusive sociais, de estruturação de cadeia de valor, etc., produtos e serviços, né? E modelos de negócio, né? No sentido bem amplo, que consigam combinar essas dimensões de uma maneira sustentável, de uma maneira inovadora, sustentável, e sustentável significa, na bioeconomia, isso é muito importante, certamente vamos voltar a essa discussão, né? Sustentável significa sustentável econômico, ambiental e social, né? Então, era isso, agradeço a atenção de vocês, né? E, por último, política e estratégia em bioeconomia têm sido desenvolvidas em muitos países, acho que a nossa agenda agora começa a falar numa possibilidade de uma política, de uma estratégia, acho que esse é um ponto a não se esquecer, né? Então, muito obrigado, o e-mail está aí, fico à disposição de vocês sempre que quiserem. Muito obrigado. Obrigada, Zé Vitor. Você, pela uma apresentação excelente. O pessoal está aqui comentando, né? Realmente deu uma visão maravilhosa, com bastante estudos de caso, e o quanto isso é importante para o Brasil, né? Que nós somos donos da maior biodiversidade do planeta, e que você mostrou, né, naquelas tríplice ou quatro hélices e os tentáculos, né, nós temos que ter o ESG, né, a gente tem que ter a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão da governança, a questão dos gargalos tecnológicos, não tecnológicos. Então, você mostra em relação à energia, mas não adianta a gente só falar de energia, se a gente não olha a cadeia produtiva como um todo, né? Então, se a gente pensa no diesel renovável, no biodiesel, mas de onde vem esse biodiesel, né? Então, vem da soja, e de que maneira é o manejo da soja. Então, a bioeconomia, ela trata na cadeia produtiva como um todo. Tem uma área do conhecimento muito ampla. Vai desde a gente pode fazer bioprodutos, né, gente? Como o Zé Vitor mostrou, quando você faz um plástico a partir de matéria-prima renovável, você está falando de bioeconomia. Quando você faz algum produto a partir de resíduo, é bioeconomia. Quando você trata de processo sustentável, está pensando em bioeconomia. Energia renovável, é bioeconomia, né, Zé Vitor? E vai para as diversas áreas do conhecimento, como você mostrou. A gente tem área de alimentação, área de produtos finais, cosméticos, né, nutracêuticos, cosmecêuticos. E nós, aqui no Brasil, temos uma janela de oportunidade enorme. Tanto que o governo atual, ele montou lá no Ministério uma área lá estratégica de bioeconomia, pensando mesmo em bioeconomia. Eu acho que não tem mais volta. Então, parabéns aí por sua apresentação. Eu vou chamar, então, a Michele, e depois, quando a Michele acabar, se o pessoal ainda quiser comentar mais alguma coisa, tá, gente? A gente deixa aqui à disposição, tá? Porque é muita informação mesmo, e para a gente até conseguir discutir tudo, né, Michele? Então, a Michele vai dar, é economista, né? Então vai dar agora um olhar e a experiência dela. Obrigada, Michele. Obrigada, eu vou começar o compartilhamento aqui. Tudo certo aí? Conseguem ver direitinho? Sim, tá ótimo, Michele. Tá bom. Bom, bom dia a todos. O seu José Vitor está falando, mas acho que tá desligado o microfone. Não, era só para te falar que não está no modo apresentação. Tá, obrigado. Agora tá? Tudo certo? Tá tudo bem? Tá todo mundo vendo? Tudo certinho? Perfeito. Tá, eu vou só passar para ver se está passando. Conseguem ver a passagem? Sim, perfeitamente. Tá bom. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Michele, sou da Universidade Federal do Amazonas. E uma das coisas que eu tinha conversado com a Cecília é que eu gostaria de trazer um pouco da nossa perspectiva aqui, principalmente quando se fala de bioeconomia, no aspecto ligado aí à questão do desenvolvimento regional, a questão da sustentabilidade, que são justamente a base aí de sustentação das minhas pesquisas e dos meus trabalhos. Então, não poderia fugir muito disso, até porque eu penso muito na bioeconomia e penso em quem é que vai ser beneficiado em relação a esse novo processo, essa nova sistemática aí de olhar para a questão da sustentabilidade, e principalmente porque levando em consideração o que o professor colocou, o professor José Vitor. Nós já vimos aí a bioeconomia na questão tecnológica, no aspecto ligado aos produtos,
no aspecto ligado aí às empresas, às startups, investimento, mas eu preciso pensar na bioeconomia para as pessoas. E no momento em que eu construí essa apresentação, eu pensei justamente na nossa realidade aqui ligada à questão do desenvolvimento regional na Amazônia. O que nós temos hoje aqui? Nós temos um cenário da nossa riquíssima biodiversidade, como a Suzana colocou muito bem, mas também nós temos um cenário de pobreza, nós temos um cenário de falta de saneamento básico, nós temos um cenário de saúde, educação precária, moradias precárias e outros pontos que podem ser levantados aqui, que, para mim, a bioeconomia pode ser vista aí como uma oportunidade, uma alternativa para mudar essa realidade. Então, foi nesse sentido que eu construí a minha apresentação e, na verdade, ela está sendo vista aqui por mim como uma forma de vocês também pensarem e refletirem sobre esses pontos que eu vou trazer. Então, eu já começo na provocação, né? Bioeconomia para quem? Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para a bioeconomia como uma nova forma de fazer negócios. E nós vimos aí a apresentação do professor, nós já temos algumas empresas que estão investindo nesse novo cenário. Nós já temos aí algumas organizações que já estão há alguns anos já investindo na bioeconomia. O outro ponto que eu trago aqui também, a bioeconomia como uma nova economia para o Brasil. A Suzana trouxe aí para nós também esse ponto. Por quê? Porque nós já temos uma ideia de uma política pública através desse novo governo, nós já temos outras empresas já implementando isso como oportunidade de negócio, de serviço, de investimento, e eu já consigo olhar para esse cenário como um cenário que já começou a ser construído. O outro ponto que eu trago aqui, a bioeconomia como modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Será mesmo que eu vou conseguir construir um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia com base na bioeconomia? Nós temos aí o açaí, o professor colocou, acho que é o tucumã que aparece ali, se eu não me engano, ou o babaçu, e nós temos bioeconomia voltada para os cosméticos, nós temos a bioeconomia voltada aí para as plantas, para toda a fauna e flora que nós temos na Amazônia, que é conhecida aí como uma área riquíssima, e nós não conhecemos nenhum pequeno percentual de toda a biodiversidade que nós temos na Amazônia. O outro ponto que eu trago para reflexão, a bioeconomia como proposta de geradora de emprego e renda nessa parte aí que eu estou chamando tanto de economia verde, né? A economia verde é uma nova economia, como nós chamamos aqui no estudo da economia, que está relacionado também com uma oportunidade de novos investimentos e também do Brasil receber novos investimentos. Então, eu estou tendo aí um aporte financeiro que vem aí de outros países, de outras nações, principalmente as nações mais desenvolvidas. Então, eu consigo já olhar para essa bioeconomia como geradora de emprego e renda nessa área aí de economia verde? Então, isso também é um ponto que eu gostaria de trazer para a discussão. Já voltando aí à minha característica de análise, principalmente para a nossa biodiversidade, para o desenvolvimento regional da Amazônia, eu consigo olhar para a bioeconomia para combater a pobreza? Por quê? Porque eu estou falando de uma área do Brasil, a região norte do Brasil, onde eu tenho os piores indicadores de desenvolvimento humano, onde eu tenho os piores índices de bota aí, né, relacionado a saneamento básico, energia, água potável. Nós temos os maiores indicadores de desemprego, vulnerabilidade social, que juntamente aí com a região Nordeste, parece que nós vivemos em um outro planeta, no outro Brasil, né? Outro ponto que eu trago aqui para discussão, a bioeconomia para construir, né, um modelo aí de preservação dos recursos naturais. Isso também é importante, porque eu não posso apenas olhar para a bioeconomia como geradora de emprego e renda, mas eu também não posso esquecer da sustentabilidade da preservação dos recursos naturais. E um outro ponto também ligado a essa provocação, gerar riqueza. Eu consigo olhar para a bioeconomia como geradora de riqueza? Seguindo ainda a minha reflexão, eu listei aqui outros pontos.
A bioeconomia para combater a insegurança alimentar. Falamos tanto sobre isso durante a pandemia, mas a insegurança alimentar ela vem de antes da pandemia e ela continua se perpetuando depois da pandemia. Por quê? Porque nós tivemos um acréscimo de pelo menos 30% da população em situação de vulnerabilidade social, ligada aí com o aspecto da insegurança alimentar. As pessoas estão passando fome. Então, como é que eu consigo olhar para a bioeconomia também como uma oportunidade para combater a insegurança alimentar, não somente no Brasil, não somente na Amazônia, mas no mundo como um todo? Um outro ponto que eu chamo a atenção também aqui, que está ligada principalmente nesse aspecto da Amazônia como um todo. A bioeconomia como uma forma de combater o desmatamento. E eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. Nós temos o desmatamento legal e nós temos o desmatamento ilegal. Então, eu preciso combater o desmatamento ilegal. Isso precisa ser muito bem definido. Outro ponto para a minha reflexão aqui, a bioeconomia para assegurar os direitos dos povos tradicionais da população indígena. Porque isso também é uma preocupação que nós temos bastante aqui, principalmente no estado do Amazonas, já que nós temos uma área de preservação ambiental que está aí sendo vista como uma consequência do nosso modelo de desenvolvimento regional, que é o Polo Industrial de Manaus, que é um modelo que concentra atividade industrial na cidade de Manaus, na capital do Amazonas, e acaba preservando o restante do estado do Amazonas, fazendo com que a gente tenha apenas 1% de áreas desmatadas ou impactadas pela atividade humana e atividade econômica. Então, nós temos uma área de preservação de 98%, 99%, e apenas um percentual mínimo, que chega a 1 e alguma coisa, de impacto aí em relação à questão do meio ambiente. Então, esse é o estado do Amazonas. Outro ponto também relacionado ainda à questão dos povos tradicionais e população indígena é que nós estamos estimulando cada vez mais um maior número possível de população que pode aí ser impactada no momento em que eu olho, por exemplo, nesse aspecto aí da bioeconomia. Então, quanto mais áreas de preservação ambiental, quanto mais áreas demarcadas para a população indígena, me dá aí uma perspectiva de que eu possa ainda mais assegurar a preservação dessas áreas como um todo. Então, isso está acontecendo aqui no Amazonas, está acontecendo em outros estados também da Amazônia. Um ponto que eu chamo a atenção aqui, até trazendo um pouco da leitura da Berta Becker, que eu acho que muitos aqui conhecem, que a bioeconomia ela pode parar o que a gente chama de economia da destruição, que é um termo cunhado por ela, que eu, pessoalmente, eu gosto muito de ler a Becker, até porque ela me traz aí, apesar de ser uma leitura antiga, ela me traz uma reflexão sobre os impactos que a economia induz aí em relação à questão do meio ambiente. E também as oportunidades, principalmente quando eu vou olhar para a questão da sociedade e o que ela vai chamar de amazônidas, que são as pessoas que moram na Amazônia. Outra reflexão que eu trago para nós aqui nessa discussão é que a bioeconomia está sendo vista aí como uma nova forma que vai contribuir para a manutenção da floresta em pé. Então, como é que eu vou levar em consideração esse processo de gerar riqueza, de gerar emprego e renda, mas também manter a floresta em pé, preservar a cobertura florestal, principalmente da Amazônia, no momento em que eu estou pensando justamente em agregar valor. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Agregar valor aos produtos da floresta e também valorar os produtos da floresta no momento em que eu vou ter aí a ideia de preservar, né, a floresta em pé, mas também manter as pessoas que vivem na floresta em uma condição social, econômica adequada. Levar em consideração aí que nós estamos nessa vulnerabilidade, então como é que eu vou melhorar essas condições dos amazônidas que estão aqui vivendo nessa floresta como um todo? Outro ponto que eu trago aqui é justamente a ideia de agregar valor aos produtos da floresta. Muitos produtos, como, por exemplo, o açaí, ele já é muito conhecido, inclusive aí o pessoal que está no Rio de Janeiro, que está em São Paulo, já fazem muito uso do açaí, já conhece o açaí já há algum tempo. Mas eu tenho inúmeros outros produtos aqui na Amazônia que ainda não são explorados, que eu ainda nem consigo pensar numa cadeia produtiva.
até porque, economicamente falando, esses produtos eles não geram excedente. E esses produtos eles têm um período onde eu tenho o momento da colheita desses produtos, né? A extração desses produtos. E muitas vezes esse produto ele não dá, né? Ele não pode ser extraído o ano todo, ele tem um período para ser extraído. Então, eu não tenho excedente. Como é que eu vou ter excedente se eu não... como é que eu vou ter cadeia produtiva se eu não tenho excedente? Então, são características que podem ser observadas nos produtos da floresta que são completamente diferentes no momento em que eu vou olhar para isso como uma proposta aí de novo modelo econômico. O outro ponto que eu trago aqui, a bioeconomia para garantir o futuro da humanidade, que é preservar mesmo esse aspecto ligado à questão como um todo. A provocação principal da minha fala, né? A bioeconomia é a nossa bala de prata? Então, eu deixo aí, principalmente para o professor que apresentou o trabalho anteriormente, esse questionamento, eu gostaria de ouvi-lo. Será que a gente consegue olhar para a bioeconomia como a nossa bala de prata? Ela vai conseguir justamente organizar todo esse cenário que nós temos e talvez colocar o Brasil ali no rol entre os países onde pode aproveitar essa oportunidade e melhorar as condições sociais, econômicas e também preservar a floresta? Vamos pensar assim? Por quê? Porque nós vimos aí muita potencialidade, que o professor, inclusive, trouxe alguns números, né? Dados da OECD, né, mostram que esse setor já movimenta aproximadamente 2 trilhões de euros e gera 22 milhões de empregos aí como um todo. Nós temos uma potencialidade muito grande. Então, como é que o Brasil está ali nesse rol de oportunidades? Como é que nós podemos observar essas potencialidades, gerando emprego, gerando renda e também mudando a realidade da nossa população? Aí eu coloquei o seguinte: quais são os maiores desafios para a bioeconomia no Brasil? Um ponto interessante, tem vários amigos que estão trabalhando comigo nessa área, então, geralmente, quando eu coloco assim, quais são os principais gargalos? Eu sou sempre corrigida por eles. Eles dizem, olha, gargalo não, vamos falar de desafios. Então, quais são os principais desafios que nós temos nessa bioeconomia para quem? Primeiro desafio que eu listo aqui está relacionado aí com o aspecto de que eu preciso envolver as populações e a sociedade para tomar decisões em relação a esse direcionamento. Em algum momento, vocês conseguem ver essa bioeconomia sendo desenvolvida a partir da experiência dos povos tradicionais, a partir da população indígena, a partir dos amazônidas, da população que vive na floresta? Eu tenho visto muitas iniciativas aqui na Amazônia, ou essa troca de experiência entre quem está lá na floresta, quem faz as extrações ligadas aí com a questão dos produtos como um todo, né? E quais são as oportunidades que a gente pode ter agregando a participação desses povos da floresta, dessas populações vulneráveis ou dessa população indígena no momento em que a gente vai desenvolver essa nova economia. Então, eu sinto muita falta disso e eu vejo isso como um grande desafio. Você aliar o conhecimento tradicional com o conhecimento científico e também levar em consideração oportunidades que nós vamos ter nessa área que eu estou vendo aí como uma área específica, um cenário específico de construção de uma nova economia e de muitas oportunidades para o Brasil. O outro ponto que eu chamo a atenção... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Tá, eu acho que eu não estou conseguindo passar aqui. Tá, consegui. Gargalos ou desafios? Oportunidades ou devaneios? Eu tenho usado muito essa palavra devaneios, até porque, para mim, a palavra devaneios está ligada aí com a questão de como é que eu imagino que vai ser a bioeconomia no futuro, né? Como é que eu tenho aí visto a bioeconomia como um sonho. A bioeconomia, para mim, ligada aí com essa questão das oportunidades ou devaneios, ela é vista aí como uma proposta de mudança de fase.
Por quê? Porque eu tenho visto muitas empresas, muitas startups, muitos projetos, muitas ideias, mas como é que eu vou transformar isso em negócios? Como é que eu vou colocar isso tudo no mercado? Como é que eu vou gerar emprego e renda? Como é que eu vou impulsionar esse segmento em favor da sociedade, em favor aí da preservação ambiental? Recentemente, nós recebemos o vice-presidente aqui no Amazonas, sexta-feira passada, inclusive, e ele visitou o CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. E o CBA ele já tem 20 anos. Nós estamos operando hoje no CBA com capacidade de apenas 10%. Então, as poucas empresas incubadas que eu tenho no CBA, elas têm aí muitas oportunidades e muitos desafios a enfrentar ainda. Por quê? Porque eu preciso transformar as ideias em negócio, eu preciso tirar essas empresas da incubação e levar para o mercado. Então, esse impulsionamento ele está sendo muito demorado. Eu preciso fazer isso o mais breve possível para poder não perder, como a gente fala, né? Não perder o bonde, não perder o momento em que o trem está passando. Porque senão a bioeconomia para o Brasil vai ser apenas mais uma oportunidade perdida. Então, nesse sentido que eu trago aí a reflexão da palavra devaneios, até porque eu preciso olhar para os meus sonhos. O que eu espero da bioeconomia? O que eu pretendo direcionar a partir dessa oportunidade? Outros pontos que eu trago para a minha análise. Qual é a bioeconomia ideal para o Brasil? Qual é o cenário ideal da bioeconomia que eu quero ver no Brasil? Né? Por quê? Porque até agora eu tenho uma bioeconomia real, que é uma bioeconomia que está muitas vezes distante aí da sociedade, uma bioeconomia que está muito distante dos povos tradicionais, uma bioeconomia que ainda não está conseguindo explorar de forma inteligente, de forma sustentável, todas as potencialidades que nós temos. E eu estou olhando para os produtos da floresta. Outro ponto que eu trago aí, a bioeconomia isolada ou num contexto global? Por que eu trago essa provocação? Porque eu tenho visto muitas iniciativas, mas as iniciativas elas não conversam entre elas. Eu não tenho uma convergência de ideias, eu não tenho um direcionamento, eu não tenho uma contribuindo para o crescimento da outra. Eu tenho muitas ideias em separado, muitas ideias isoladas. Então, isso realmente me incomoda nesse contexto relacionado aí à bioeconomia. Nós temos, por exemplo, muitas empresas de bioeconomia que estão sediadas na região sul e sudeste do país, quando eu acho que elas poderiam estar aqui na Amazônia. Outro ponto que eu trago aí, esse contexto ele é nacional, ele é regional ou ele é local? Qual seria a bioeconomia ideal a partir desse cenário? Será que eu não poderia ter uma política de bioeconomia que pudesse inserir onde estão as oportunidades, onde é que está a cadeia produtiva mais organizada, onde é que está a mão de obra qualificada e quais serão os reais beneficiários de todo esse cenário da bioeconomia? Então, justamente, eu trago essa ideia de que qual a bioeconomia ideal para o Brasil? Qual a bioeconomia ideal para agregar toda essa potencialidade que nós temos? Por quê? Porque se eu não começar a pensar nisso, nós vamos perder a oportunidade de alavancar o Brasil através aí dessa potencialidade que nós temos. Temos muitos estudos falando sobre isso, dizendo que o Brasil poderia ser, né, ou pode chegar a ser o país que mais vai se beneficiar na bioeconomia. Mas se eu não organizar esse cenário, como é que eu vou conseguir, né, atender essa expectativa e conseguir me beneficiar a partir desse cenário construído? Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos, professora. Estou tentando passar um slide aqui e não está indo. Passou o slide para vocês? Ainda não. Tá travado aqui. Já, ok. Vamos lá, obrigada. Por quê? Porque nem todas as bioeconomias elas são capazes de promover o desenvolvimento econômico da Amazônia e, ao mesmo tempo, garantir a conservação da floresta e dos seus rios. É isso que eu tenho observado. Nós estamos tendo aí várias bioeconomias isoladas, muito distantes de nós, distantes da potencialidade que nós temos aqui dos nossos recursos florestais,
distante da realidade que nós temos da nossa sociedade como um todo, e em algum momento eu não consigo ver que uma dessas bioeconomias elas não estão conseguindo garantir a conservação da floresta, muito menos dos rios ou de outros potenciais que nós temos aí. Nem todas as bioeconomias incluem soluções para problemas sociais crônicos da região, ou mesmo a valorização do conhecimento tradicional e local sobre a biodiversidade amazônica. E eu lembro um pouco aí da fala do professor José, no momento em que muitas vezes a gente está olhando aí para essas tecnologias sociais, mas ainda vejo as tecnologias sociais apenas como uma proposta. Pouca coisa eu tenho visto colocada em prática, principalmente nesse cenário que eu estou estudando, que é o cenário da Amazônia como um todo. Aí eu deixei aqui como meu último ponto, né, aquela frase clássica do filme da Alice dos Países das Maravilhas. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu preciso que o Brasil comece a pensar no direcionamento que nós precisamos ter em relação à bioeconomia, já que a gente consegue olhar para a bioeconomia como uma potencialidade para amenizar principalmente as vulnerabilidades sociais, reduzir um pouco esse impacto dessas vulnerabilidades, principalmente sobre os povos tradicionais, sobre a população indígena e também sobre os amazônidas, nós precisamos começar a pensar nesse direcionamento, até porque, como eu coloquei aqui em alguns momentos, pode ser que esse bonde passe e a gente não consiga aproveitar da forma como deveríamos aproveitar essa grande potencialidade que nós temos no Brasil em relação aí a olhar para a bioeconomia como um novo modelo de economia sustentável ou mesmo de economia verde, como nós estamos falando em algum momento. Então, encerro aqui a minha apresentação e deixo todos esses pontos para reflexão e também para debate, que é justamente o que eu gostaria de levantar a partir desse finalzinho aqui da apresentação. Então, muito obrigada a todos. Obrigada a você, Michele. Eu vou aproveitar que a gente está com um tempinho, vou fazer uma pergunta para você, depois para o Zé Vitor. Ele até responde também a sua provocação, que você provocou ele em algum momento aí, no bom sentido, né? E depois eu vou deixar também, eu vou dar uma lida assim, no que o pessoal escreveu para tentar fazer um apanhado, tá? É excelente, excelente ouvir alguém da UFAM, né, da Amazônia, realmente a questão regional, como a gente tem que se preocupar, e o que você trouxe, e a gente vê o tempo todo a janela de oportunidade que nós temos no nosso país. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da questão da biopirataria, né, que é uma questão muito preocupante. Nós perdemos milhões e milhões de dólares, de reais, o que seja, né, em relação ao que é coletado, o que é roubado da fauna, da flora, do conhecimento, usando principalmente os indígenas, né, em trocas muito banais, que a gente sabe, e às vezes até não tão banais. Eu ouvi falar outro dia em troca de vacina de Covid também, que eles estão trocando. A gente vai falar de tudo. A gente tem um exemplo típico, pensando em produtos de maior valor agregado, do perfume Chanel, que a gente foi roubado da gente, do óleo de madeira de pau-rosa, do óleo essencial de madeira de pau-rosa. Isso aí já tem muito tempo e já era. Ou seja, né, gente, a gente está falando aqui de propriedade intelectual, né? A gente está num curso disso, né? Então, roubam da gente, não tem patenteamento do principal, e produtos básicos, quer dizer, não é que é básico, e lá fazem produtos de maior valor agregado e nós compramos esses produtos de maior valor agregado. E aí estão os cosméticos, farmacêuticos, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa problemática da biopirataria e qual, na sua opinião, né, mas, Michele, como especialista nessa área mesmo e dessa questão toda do desenvolvimento regional da Amazônia, como é que fica essa preocupação de vocês? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, Suzana e colegas, a biopirataria ela é uma realidade aqui na Amazônia. E praticamente todos os dias você tem ouvido falar sobre um produto que está sendo encaminhado, inclusive produtos muito presentes da nossa sociedade. Recentemente nós tivemos uma parte aí ligada não somente à questão cosmética, mas também o uso
vamos colocar assim, da marca Amazônia e também de outras propriedades. Por exemplo, o nosso peixe já estava sendo patenteado em outro país, tem peixes nossos que estão sendo comercializados na internet pela China. Então, essa questão para nós ainda é um grande desafio. Não vou chamar de gargalo, chamo de desafio, justamente me corrigindo aqui, que os colegas me corrigem. Por quê? Porque isso vem acontecendo há muito tempo. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo conhece um exemplo. E eu não consigo ver um cenário onde a gente possa buscar combater esse processo. Aqui parece que aconteceu, ok, dá aquele burburinho, a imprensa toda em cima, no dia seguinte vai acontecer de novo e ninguém faz nada. Então, as nossas autoridades elas continuam deixando isso passar. E o pior de tudo é que, muitas vezes, esse cenário está tão evidente que ele passa a ser, para nós, infelizmente, como algo tão normal. Aconteceu ontem, hoje, vai acontecer amanhã de novo, e ninguém faz nada. E nós temos, infelizmente, alguns pesquisadores envolvidos nisso. Nós temos pesquisadores que estão facilitando, vamos botar assim entre aspas, que os nossos produtos, que as nossas riquezas sejam encaminhadas para outros países, sejam levadas para serem pesquisados em outros países. Isso está acontecendo de forma evidente. Todos os dias nós temos notícias, não só dentro da universidade, mas também no INPA, por exemplo, ou então na UEA, que eu tenho mais contato com eles, de notícias de produtos que estão sendo levados. E ninguém faz nada. O pessoal está colocando aqui comercialização ilícita de bebidas, ayahuasca, dos povos amazônicos. Quer dizer, a gente pode fazer uma tese de doutorado sobre isso, né, Michele? Então, assim, para resumir, que eu acho muito importante essa questão que você trouxe, tem que ter política pública para isso, né? Tem que ter, isso é questão de polícia. Isso não é questão do pesquisador, isso está fora do nosso poder. Nós aqui, como pesquisadores, né, e se o pesquisador está envolvido, que ele seja punido. Mas exatamente. Isso nem está acontecendo. É polícia, tem que punir, tem que correr atrás, tem que, enfim. Mas é importante a gente colocar isso, deixar bem claro nesse fórum, né? Que isso, para mim, é um gargalo, tá? É desafio / gargalo. Olha aí, Michele, viu? muito bom. Nossa, muito bom. Depois a gente volta para você, se der tempo, porque esse papo assim, é muito interessante. E aí, Zé Vitor, respondendo aqui, você fica à vontade para responder a provocação da Michele, mas assim, eu queria te perguntar, assim, você que estuda bioeconomia há tantos anos, né, e entende, e na questão mais profunda mesmo, a questão de econômica, tecnológica, para o Brasil, você acha que nós estamos mais perto, pensando na bioeconomia, quais são as áreas no Brasil que você acha que a gente tem curto e médio prazo para atingir? Porque tudo é questão de investimento, é preço do produto, é logística, então não adianta a gente falar, não, isso é muito interessante, mas vamos lá, né, Zé? Se a embalagem da Natura, feita do eteno verde, vai ter um prêmio, vai ser mais cara que a embalagem de outro produto, de outra empresa concorrente, e vai ser mais barato, de repente eu vou comprar no outro concorrente, porque eu vou querer comprar mais barato um produto com a mesma função. Então, o que você acha que a gente tem uma questão de oportunidade mais próxima, em termos de tempo? Qual a tua visão? E aí você pode complementar, falar a provocação da Michele, fica à vontade. Você me dá quantos dias? Não, te dou 10 minutos. Brincadeira. Mas veja bem, Michele, adorei as perguntas, achei muito legal. Vou ficar com essa coisa aqui. Eu, ultimamente, até tenho tido muita dificuldade de frequentar, mas no tempo mais da pandemia, né, eu conseguia, 2020, 2021, principalmente, as reuniões do GT, de Bioeconomia da Concertação pela Amazônia, né? E que aí tem pessoas da Amazônia, tem pessoas que não são, que são das ONGs e tudo, mas é um conjunto muito interessante de pessoas, e eu aprendi muito com eles nos 2 anos que eu fui. Agora eu frequento esporadicamente, 1 em 4 reuniões, dessas questões amazônicas, né? E acho que as perguntas aí são coisas que eu já escutei eles fazendo, né, tendo opiniões e tudo. Acho que elas é uma listinha muito importante para a gente raciocinar, né?
Se a bioeconomia é uma bala de prata, né? Muito boa essa pergunta, né? Olha, falar que é uma bala de prata é muita responsabilidade, né? Porque é muito pesado, porque, quer dizer, aquilo tem, né? Vai resolver tudo. Mas uma coisa é totalmente indiscutível, né? Assim, que eu acho, né? A bioeconomia é faz parte de um conjunto de mudanças muito importantes no mundo, na economia, né? Se você pensar como a gente se desloca, como a gente se alimenta, como a gente se veste, como a gente se cuida, como a gente se trata, e se quiser responder como é que vai ser isso daqui a 30, 40 anos, a única coisa que você pode dizer é que tem um processo aí de transição, né? Transição sociotécnica, como alguém escreveu aí muito pertinentemente no chat, né? Nesses processos, né? E é a primeira vez, né, na história, na época industrial, né, que tem uma transformação econômica, industrial, tecnológica e com outras dimensões sociais e tal, relevantes, que vai acontecer no mundo e que a gente é contemporâneo dela. O que eu quero dizer? Né? Você começou a fazer carro quando todo mundo já fazia, você era um entrante retardatário. Você começou a fazer petroquímica e a industrialização é tardia, né? Nós temos, pela primeira vez, um processo transformador, criador de grandes novidades na economia, né? Do qual a gente é contemporâneo, a gente está indo junto, né? Então, nesse ponto, né, é uma oportunidade, sem dúvida, única na história, né? Bala de prata é uma maneira de falar, né? Mas eu acho que é uma oportunidade única que não tem paralelo, né? Então, lá, final dos anos 50, vem Juscelino, alavanca a indústria automobilística, dá um surto de desenvolvimento e tal, mas era uma indústria retardatária que tentou fazer algumas coisas, fez algumas coisas bem, fez outras menos bem, etc. Né? Agora a gente tem possibilidade de fazer parte do grupo A, do grupo principal, né? Isso é bastante importante, né? Não vai ser a Europa com aquela... não deveria ser a Europa com aquela ausência de recursos comparados com o que nós temos que possa exercer esse papel, né? Então, acho que sobre esse ponto, né, eu acho que essa é a minha visão. Eu gostei muito das perguntas em geral, vou anotar todas elas para fazer parte das discussões, acho que me alimentam muito, né? A história do nacional, regional, local. Isso eu queria comentar um pouquinho. Nós temos eu participo de um grupo, quer dizer, é o grupo do pessoal do Senai CETICT, a gente tem o Café com Bioeconomia. De 15 em 15 dias tem um bate-papo, não sei se por acaso você já escutou falar, né? Tem um bate-papo assim, mais ou menos informal, né? E a gente fez, eu até por acaso fui o moderador acho que foi de todos. A gente fez um percurso pelos biomas ano passado. Então, obviamente, teve Amazônia, né? Eu acho que no da Amazônia estava, inclusive, a Carina Pimenta, que da Conexo, que hoje é a secretária de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente, né? Aí teve a Amazônia, que a Amazônia é muito importante, é muito grande, né? E ela domina o nosso imaginário, quando a gente fala de bioeconomia, a gente engata logo a Amazônia, floresta em pé, desmatamento. Mas o que foi legal? A gente fez com o pessoal do Pantanal, com o pessoal do Cerrado, com o pessoal da Caatinga, com o pessoal da Mata Atlântica e com o pessoal do Pampa. Então, foram 6 programas, está no Spotify. Se quiser, está lá no Spotify como podcast, né? E o que ficou interessante? Primeiro, claro que em termos de área, em termos de visibilidade no mundo, esses biomas são provavelmente menos impactantes do que a Amazônia, né? Mas todos eles têm particularidades, regionalidades, vocações, estágios, possibilidades interessantes na bioeconomia, né? Todos eles têm lá um recurso, né, que eu nem conhecia, não tinha nada que aprendi, agora é o nome daquele coquinho ali que se chama butiá, lá do Pampa. Quer dizer, e aí a bioeconomia ela tem uma dimensão, ela mexe muito, e você que mexe com desenvolvimento regional, né, deve ser muito ligada a isso, né? Ela tem um modelo de desenvolvimento, de oportunidades bastante diferente, porque tem uma regionalização, né? A própria ideia da biorefinaria, a biorefinaria nunca vai ser
do porte de uma refinaria de petróleo? Nem de longe, né? Então, essas vocações e essa identificação regional, ela é uma coisa muito importante, né? Nós tivemos um pedido de uma... posso até falar, porque já criaram um site na internet, a cidade de Itu, no estado de São Paulo, nos perguntou o seguinte: quais são as oportunidades que nós teríamos aqui na bioeconomia e na economia circular? Aí nós fomos para lá, conversamos com as pessoas, fizemos levantamentos e tentamos juntar os recursos que existiam no município com as demandas, o que eles podiam fazer de bioeconomia circular, com a economia circular junto, né? E listamos 19 oportunidades. Olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem terreno abandonado na zona rural, você pode fazer um sistema agroflorestal, você pode regenerar isso, aquilo, pode fazer biogás em pequenas propriedades, quer dizer. Então, eu acho que essa dimensão regional é muito importante, né? Acho que era isso. O CBA é um atestado do nosso fracasso, na verdade, né? Que é um lugar espetacular que subutilizado, é uma pena, né? Talvez ele seja uma medida. Na hora que a gente conseguir botar ele para funcionar, significa que a gente tem uma crescida razoável, né? Há o esforço agora, mas é bem triste. Acho que eram esses pontos para começar. Deixa outras pessoas falarem também. Eu só queria fazer só uma colocação, botei até aqui no chat, né? Você comentando, eu lembrei que seria um modelo de desenvolvimento regional endógeno, né? Que é o que valoriza principalmente as potencialidades regionais. Então, isso seria o ideal, pelo menos a nível aí de Amazônia, vamos pensar assim. Mas quando você vai nos outros biomas, quer dizer, com todas as mudanças, você começa a ver situações semelhantes, entendeu? Quer dizer, assim, né? Aí atividades da agricultura familiar, né? Tentando desenvolver algumas coisas, ao mesmo tempo com perspectivas interessantes. Não, eu fiquei encantado em ver os diversos biomas, né? Assim, poxa, que coisa, né? Daí, né? Daqui a pouco eu vou dizer, você é bala de prata se perder essa, porque nós somos ruins mesmo, né? Já não ganhamos no futebol e não vamos ganhar também na bioeconomia. É isso, Suzana. Tá ótimo, gente. A minha internet está oscilando, tá? Toda hora está aparecendo congelado para mim. Então, qualquer coisa, não repara, não, tá? Vocês estão. Agora começou a oscilar, mas vamos ver se eu consigo acabar de falar aqui. Bom, gente, aqui, Cecília, se você puder depois salvar, como é que a gente faz para salvar essas observações? Muito boa apresentação. Existem estudos ou projetos recentes associando a bioeconomia, propriedade industrial e as transições sociotécnicas? Com certeza, tem, né, Vitor? Com certeza tem esses. A gente trabalha com isso, né, Suzana? Com o Guils há bastante Trabalho sobre tempo e tudo. isso. As pessoas estão com ideias aí, pode vir. Alguém falou em fazer pós-doc, pode vir. A gente conversa. Pode fazer pós-doc, pois é, tem o portal da indústria. O que é interessante é que é um tema que está muito falado. Então, nós conseguimos informações de maneira muito fácil. Claro que tem que selecionar, nós temos que selecionar as informações, não podemos dar qualquer informação, mas tem muita discussão e é muito amplo, né? Então, é um assunto, assim, como eu falei, veio para ficar, não tem mais volta, né? Eu acho que a gente tem que ficar sempre pensando nisso. Então, o PCBA ficou parado por muito tempo, porque a Amazonas saiu do trajeto Biotech, né, Michele, para investir na microeletrônica por um tempo, foi excelente. Aí o pessoal falando, né, comercialização ilícita. Então, assim, o pessoal aqui super ligado, aqui a turma está de parabéns, todo mundo comentando. Concordo também, tem que ter fiscalização do IBAMA, do MMA, né, Michele? Isso aí é importante. O Zé Vitor colocou, o pessoal já colocou o link lá do Café Bioeconomia, já assisti algumas vezes. Muito bacana esse café, tem toda hora, do Senai C-Ticket. Suzana, eu acabei não respondendo a sua tem uma pergunta, né? Será que dá tempo para responder aqui em Cecília, que o professor Zé Vitor queria a sua perspectiva sobre o potencial dos biocombustíveis no Brasil. Tá. Há quem o classifique da bioeconomia, há quem classifique na área de energia renovável. Você quer falar alguma coisinha disso para a gente fechar? Aí fecha com você 2 minutinhos, 1 minutinho, tá. Depois a Michele fecha também para a gente fechar a sessão aqui. Claro, não, desculpe, eu não quero monopolizar, mas você tinha feito uma pergunta e foi muito bom a Priscila ter jogado essa história, né? Eu
e você vê a minha apresentação, né? Quer dizer, eu acho que os biocombustíveis, eu queria falar bioenergia, né? Por tudo, inclusive né, mesmo nos biomas, nessas regiões, essa é uma questão que se coloca, né? Eu incluiria a bioenergia claramente como um pé importante na bioeconomia, né? Por diversas razões, né? Primeiro, pelos desafios tecnológicos que a nova bioenergia dos combustíveis avançados, combustível de aviação, exigem, né? Segundo, né, porque quando você explora, uma característica na exploração do recurso natural, né, quando você explora, seja o coco babaçu, seja a cana, seja a soja, o açaí, que você queira, né, ele tem uma complexidade de produtos ali dentro, de potencial ali dentro. Então, quando você faz da cana açúcar e etanol, né, a única coisa que você está fazendo é sobreaproveitando aquele recurso que podia te dar etanol de segunda geração, etanol de fibra, energia, biogás, biometano e uma série de outras coisas, né? A Michelle estava comentando o caso do açaí, né? A exploração do açaí, do ponto de vista da bioeconomia, é bem triste, porque ela acaba reproduzindo os males da economia convencional, né? Subutilizando. O que é a polpa do açaí? É 15% do açaí, né? Quer dizer, e o resto? Né? Quer dizer, então, essa ideia da exploração integral... Vira impacto ambiental, porque fica jogado aí... Essa ideia da exploração integral, ela coloca os biocombustíveis e a bioenergia totalmente dentro da bioeconomia. Só para ilustrar uma coisa, o Departamento de Energia americano, que é quem cuida da bioenergia, que, na verdade, quem cuida da bioeconomia americana, em boa parte, não é só ele, tem outros, mas ele tem um peso importante, ele procura sempre financiar projetos que gerem bioenergia e bioprodutos. Ele sempre associa nas chamadas, nos editais, porque eles fizeram um estudo e mostraram que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, inclusive, ambiental, né, a incorporação de outros produtos no mix de produtos energéticos tem um ganho interessante, né? Então, para mim, eu coloco bioenergia, bioprodutos totalmente próximo à bioeconomia. Acho que a bioeconomia tem que entrar aí, né? Inclusive, né, está a falar da produção da biomassa, tem um monte de inovações na parte agrícola que estão vindo aí, tratamento biológico de pragas, biofertilizantes, bioinsumo, etc. Né? Isso então, aí, era isso esse aí. ponto. Eu Essa fico aí, muito totalmente bom. à disposição, está aí o e-mail, todo mundo que escreveu aí, eu fico querendo O conversar papo com aqui vocês o resto poderia da vida, ficar e não é possível. falando, nossa, e é possível muita muito coisa para falar, né? obrigado a Suzana, a vocês todos que estavam aí, boa continuação no curso, foi ótimo. E foi muito bom Não, conhecer e vocês assim, e Zé Vitor e particularmente a Michele, Michelle. depois Obrigado. Pode falar. coloquem, por favor, o e-mail de vocês aqui no chat, que depois o pessoal também entra em contato, qualquer coisa. Michele, você também faz um fechamento aí. 1 minuto para você, Michele. Agradecer a oportunidade de trazer um pouco dessa discussão para vocês. Eu gostaria que vocês continuassem refletindo sobre a bioeconomia e essa potencialidade que a gente tem e como é que a gente pode transformar isso, colocar isso em prática, principalmente levando em consideração a necessidade que nós temos de reduzir as vulnerabilidades sociais, a fome, a pobreza e tirar do isolacionismo a população que nós temos aqui na Amazônia. Tá? A minha grande preocupação é justamente esse nosso cenário aqui, porque eu vejo tanta potencialidade, tanta riqueza, mas eu também vejo muitas pessoas precisando de água potável, de energia, de saneamento básico, de alimento. É essa a realidade, esse cenário que eu pesquiso, que eu analiso aqui. Então, que todos nós pudéssemos pensar numa bioeconomia que pudesse trazer aí características mais positivas, externalidades mais positivas, principalmente nesse aspecto social e ambiental da Amazônia. Então, nesse sentido, eu deixo aqui a minha reflexão. Muito bem, parabéns. Obrigado, Michele, Zé Vitor. Enfim, infelizmente não temos muito mais tempo, que a gente gostaria. Eu tenho várias perguntas, mas a gente vai conversar depois também. Eles já deixaram o e-mail aqui, tá, gente? Vocês podem entrar em contato. Cecília, passando a bola aí para você. Gente, foi maravilhoso. Vocês estão assim, nossa, trouxeram uma luz, muita informação, muita riqueza. Adorei
esse ponto de vista realmente regional que você trouxe, Michele, fantástico. Parabéns mesmo pela condução também, Suzana. E só respondendo, né? Eu estou compilando todos os dias, o Silvano me manda o chat. Às vezes eu tiro algumas coisas quando tem muito só comentário, como falhou a internet, coisas que não agregam. E aí vai ficar numa folha só, chat com cada dia, o que foi, e aí os links, porque tem muita riqueza de link, de informação, e vai ser disponibilizado. Eu só tenho a agradecer a vocês, lembrando que para o trabalho final da conclusão do curso, vocês podem escolher este tema de bioeconomia, e que os melhores trabalhos depois a gente vai escrever, entrar em contato com as pessoas para podermos escrever um artigo na BPI. Então, nossa ideia seria ter dentro da revista da BPI uma exclusiva sobre propriedade intelectual e clima. Então, todos estão convidados, façam um bom trabalho de um resumo expandido, um resumo crítico. E a gente entra, então, no intervalo. Hoje a gente consegue fazer até um intervalinho um pouquinho maior. Se eu conseguir... podemos voltar até 5 minutos antes, 10h40. Está previsto para a gente iniciar o outro debate 10h45, mas eu posso estar aqui online com vocês exatamente às 10h40 para a gente falar sobre finanças sustentáveis, com a Ada Cristina Viana Gonçalves e o Fernando Campos. Infelizmente, a Rafaela Dortas, da BTG, entrou em contato comigo, dizendo que teve um problema pessoal e não poderá comparecer, tá bom? Muito obrigada, gente. Bom intervalo para vocês. Bom dia, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, prazer. Até breve. Grande prazer.